Muito bom dia, meus amados irmãos, irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, hoje e sempre. Lembranças daquilo que Deus nos tem concedido. A companhia constante, divina, dele, em nossas vidas, em todos os momentos. A constância divina com cada um daqueles que têm guardado, procurado guardar os mandamentos de Deus. Deus é amigo, tão amigo que confidencia as suas coisas conosco. Agora, nem todos são amigos de Deus. Nós devemos compreender uma coisa, que Jesus disse: vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Compreendido? Vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. E quando você se torna um amigo de Deus, você não é apenas um servo. Porque Jesus disse aos discípulos em João 15:15, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Os mistérios que antes eram escondidos, mas quando Jesus veio e revelou todas as coisas e trouxe tudo à luz. Então nós hoje somos bem-aventurados, vocês são bem-aventurados, e agora podemos desfrutar dessa constante e divina companhia em todo o tempo. Isaías, no capítulo 54, verso 10, ele diz: embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo o meu constante amor não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz. Diz o Senhor, que se compadece de nós. A minha paz vos dou. Jesus nos deu da sua paz. Jesus nos deu de si mesmo. Quando ele diz: não vos deixarei órfãos, irei e voltarei para vós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É João 14. Então nós temos este privilégio hoje de termos constantemente a sua companhia. Os discípulos tinham a sua companhia física. E é bom a gente frisar uma coisa aqui. A companhia de Jesus não era agradável para a maioria das pessoas. Será que ela é agradável para ti hoje? Pensa um pouquinho. Que às vezes hoje é muito fácil das pessoas dizerem que amam a Deus, que respeitam a Deus. Mas Jesus não era muito agradável a todos. Porque nem todos conheciam a Jesus, sabiam quem ele era Jesus. A maioria o considerava como um impostor às vezes. Mas quando Jesus prometeu o Espírito Santo, também no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse, verso 15,
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Quem é este Consolador? O próprio Jesus responde no verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco. E agora? Ele iria embora? Os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava dando sinal de que os deixaria. Agora ele está dizendo, pois habita convosco. Mas o Senhor vai embora, Jesus. Então o Senhor não vai estar mais conosco. Mas ele diz, pois habita convosco e estará em vós. Agora não é convosco, é em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Então a promessa dele é esta. Às vezes nós, com as nossas fraquezas humanas, com as nossas limitações, às vezes duvidamos se realmente Jesus está conosco. Mas Ele está. Mas como Ele está comigo? E essas dificuldades, eu oro, eu clamo, eu louvo. Mas Ele está te provando. Mas Ele jamais te deixará. Nós acabamos de ler isso. Então Paulo escreveu a carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então não importa a dificuldade, não importa o tempo. Se Paulo fosse observar essas coisas das dificuldades da vida, ele próprio desanimaria de servir ao Senhor. Em uma certa ocasião, ele chegou a orar por 3 vezes para que Deus o livrasse do mensageiro de Satanás na sua carne que o esbofeteava. Mas qual foi a resposta recebida por Paulo, de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Então nós às vezes somos tentados a pensar que se Deus está conosco, então nós não temos dificuldades, então nós não sofreremos escassez, nós não sofreremos afrontas, nós não sofreremos dores. Tudo que nós quisermos nós vamos ter. Olha, existem 2 teologias hoje assolando os chamados evangélicos. 2 teologias terríveis que levam as pessoas a estarem descontentes com o que é, com o que tem, e os seus corações se inflamam para possuírem. E os seus corações se inflamam para serem superiores aos outros, mandatários, portanto. 2 espíritos terríveis estão assolando aqueles que são chamados evangélicos. O espírito da a teologia da prosperidade é um, e a teologia do domínio. Jesus poderia dominar todos os seus inimigos. Jesus poderia chamar legiões de anjos e o quadro ser mudado. Jesus poderia andar só em carruagem de ouro. Os judeus não compreendiam o ministério de Jesus, porque eles criam
Jesus viria naquele tempo para dominar, tirar Israel do jugo de Roma. Eles não compreenderam a mensagem de Jesus do Evangelho. Eles se decepcionaram com ele. Não se decepcione com Jesus. Compreenda as coisas. O Evangelho de Jesus. Não vejam isso. Então esses dois espíritos oprimem e levam as pessoas a uma insatisfação. Ninguém quer ser servo. Todos querem ser dominantes. As igrejas querem ser dominantes, os pastores querem ser dominantes. Os pastores querem mandar na comunidade. Isto mesmo. Olha, existem coisas acontecendo neste mundo espiritual. Aquilo que a igreja romana queria e teve, na teologia da prosperidade, com as suas igrejas riquíssimas e de ouro, aquilo passou para os evangélicos. E vocês não perceberam, não viram. Querem conquistar. As inquisições mostram isto. Que quando uma igreja está superior, um sistema religioso está acima do sistema jurídico de qualquer lugar, eles matam aqueles que não lhes submetem, porque eles têm que ser superior. Então, como a igreja fazia seus templos com ouro, aí logo, quando os evangélicos começaram a conhecer as fortunas que Jesus não conheceu, que Paulo não conheceu, que os apóstolos não conheceram, começaram a fazer seus templos milionários. Teologia da prosperidade. E agora eles querem mais a teologia do domínio. Mas Paulo não ensinou isto. Jesus não ensinou isto. Os apóstolos não ensinaram. Eles querem se basear no Antigo Testamento, daquilo que Deus disse a Israel. Mas Jesus não veio assim. Jesus veio na humildade, na singeleza, na simplicidade. E Paulo, então, concluindo, nós citamos mais uma vez Hebreus 13, 5. Diz: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Podemos nós confiar de que ele fará isso por nós? Se tão somente nós confiarmos no Senhor, ele estará sempre cuidando de nós. Porque ele é nosso amigo. Então, meus amigos, meus irmãos, as amigas, meus irmãos, em todo o Brasil, em todo lugar, que Deus nos ajude, vos ajude a observar estas coisas e ter uma visão espiritual do que está acontecendo, não só nesta nação, mas nas nações. Vejam o que aconteceu nas nações onde Calvino passou a ser, ao invés de servo, ser dominador. Teologia do domínio. Qual foi a sua inquisição com aqueles que eram contrários a ele? Matava Calvino. Os papas, a oposição era morta. Por quê? Baseando-se de que eram a igreja dominante. Então poderiam fazer aquilo. E esse espírito não morreu.
Então busquemos esta simplicidade de Cristo, esta humildade de Cristo, esta singeleza de Cristo e confiemos inteiramente de que Ele jamais nos deixará, nem na abundância, nem na escassez, nem na paz, nem na guerra, nem na aflição, nem no sossego. Na hora da dor ou do lazer, seja que o momento for, bom ou ruim, Paulo diz: eu aprendi a estar contente, tanto a ter abundância, tanto a ter escassez. Deus abençoe os lares, Deus abençoe as famílias, Deus abençoe as crianças, Deus abençoe os jovens, os adultos e os anciãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.